O cristianismo vai contra a natureza humana? Eu tenho uma opinião sobre isso. E qual é a sua opinião? Os cristãos, eles vivem em uma neurose? Porque se o cristianismo vai contra a natureza humana, de fato, os cristãos vivem em uma neurose. E aí, qual é a sua opinião? O cristianismo vai contra a natureza humana, logo o cristão vive em uma neurose. Se você acredita que sim, que isso é uma verdade, digita bota um aí, só umzinho só. Se você acha que não, bota aí 2. Eu tenho a minha opinião, hein? Vou dar a minha opinião ao longo deste vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, comente, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você que gosta aqui do VOB, que acompanha todo o nosso conteúdo. Inclusive, vocês assistiram aos últimos vídeos que eu fiz? Vai lá e assiste acerca da história de Jesus, acerca do batismo, transformar água em vinho, o nome de Deus. Ó, fiz muitos vídeos bons aqui para vocês, hein? Espero que vocês possam conferir logo após assistir a este react. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Vamos lá então, vamos aqui ouvir o filósofo. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, tá bom? Vocês vão comentando aí. Vai deixando a opinião nos comentários. Vamos lá então, vamos embora. Vamos dar o play aqui, vai. Se você partir do princípio de que existe um Deus e que ele espera determinadas ações de você, essas ações geralmente são contra a sua natureza, são contra as suas vontades mais naturais, os seus desejos mais naturais. E aí você pensa que se você não agir de acordo com o que esse Deus quer, você vai contrariar a sua natureza. E contrariando a sua natureza, você é infeliz, você precisa ser infeliz para conseguir ser feliz só na outra vida. Isso é uma neurose muito grande, cara. Você acha que o acaso da matéria dá mais felicidade do que acreditar em um Deus onde você tem que seguir normas e éticas, senão você vai pro inferno? Isso não é que é só seguir normas e éticas. Uma religião como o cristianismo, ela é contrária à natureza humana. Ela exige coisas de você que você não é capaz de realizar. Por exemplo? Constranger os seus desejos e paixões. Você já reparou que todos os pecados são relacionados ao corpo? São constrangimentos do corpo? Então, gula, lascívia, preguiça. Lascívia é luxúria? Luxúria, né? São desejos mais naturais, mais humanos, sensíveis, relacionados ao nosso corpo, às nossas sensações. Nós buscamos o prazer. Vão dizer que isso é o fruto do diabo, né? Sei lá, do mal. Exatamente. Você acha que isso é lógico? Não. Porque qual que é a desculpa do cristão quando ele peca? É que ele tem essa inclinação e Deus é misericordioso, então ele tem fé e pede perdão. Para mim, o cristão, ele tá em eterna contradição consigo mesmo. Porque ele sabe que tem aquelas regras, ele sabe que ele tem que seguir, ele não consegue seguir aquelas regras e ele precisa da misericórdia de Deus o tempo inteiro. Então, o materialista, ele vai reconhecer que nós somos movidos por impulsos naturais como buscar o prazer e evitar a dor. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão, né? Já que o professor, o doutor, está entrando no campo da teologia, mas eu gostaria de ficar no próprio campo do materialismo. Mas, tirando o aspecto teológico da gula, né? Tirando o aspecto teológico da lascívia, tirando o aspecto teológico dos demais pecados. Isto são inclinações que fazem bem ao ser humano, à matéria? Você pode exercer a sua vontade, livremente. Por exemplo, você pode comer o quanto você quiser e o que você quiser. Eu não sou contra cercear a liberdade de ninguém comer, ainda que de maneira exagerada. Mas isso não vai trazer malefícios? Então, a minha pergunta do ponto de vista da materialidade é se eu deixarei de fazer por uma preservação da matéria ou eu deixarei de fazer por um princípio religioso. Então, por exemplo, a promiscuidade. Eu deixarei de ser promíscuo pelo risco que a promiscuidade oferece à minha matéria, à minha psique, né? Ao meu comportamento,
ao meu risco de DSTs, ao meu risco, né, de desenvolver problemas psicológicos por causa do exagero na compulsividade sexual, por exemplo, porque a compulsividade sexual é um transtorno, ou eu deixarei de fazer por uma associação religiosa? Se eu deixo de fazer por uma associação ao pecado religioso, eu entro numa neurose. Mas se eu deixo de fazer por uma preservação de uma decisão minha da matéria, porque a matéria vai sofrer com isso, qual é o nome que eu darei a esse princípio? Como eu vou nomenclaturar isso? Como eu vou dizer isso sem que haja um quesito que eu vá associar a religiões? Porque lembre-se, não é só o cristianismo, é o budismo também. O budismo cerceia as mesmíssimas coisas, quase que em totalidade, que o cristianismo cerceia, assim como o próprio zoroastrismo, e se eu for falar aqui de tantas outras religiões. Bom, vamos continuar aqui ouvindo. Eu tenho outras perguntas também. Se alguém souber responder de maneira objetiva, nos comentários eu ficarei grato. Veja bem, de maneira objetiva. Eu fiz uma pergunta objetiva. Me respondam de maneira objetiva. Qual será a diferença? Porque se a diferença for, porque eu quero, eu também quero estar numa religião. Então é meio estranho. Pelo menos do meu ponto de vista. Mas vamos lá. Quando a gente busca o prazer evitador, a gente alcança aquele bem-estar que a gente pode chamar, quando esse bem-estar é duradouro, esse bem-estar a gente chama de felicidade. Que não é nada extraordinário, nada muito difícil de se alcançar. É uma certa serenidade, uma certa tranquilidade. Agora, o cristão, quando ele cede a um desejo, ele já entra em contradição consigo mesmo. Pequei, preciso do perdão, preciso da misericórdia de Deus, preciso fazer tantas orações, ou preciso ir na igreja e pagar tanto de dízimo. E aí ele vive uma neurose, ele não vive a vida tal como a vida é possível ser vivida, entendeu? Inclusive, essa questão da culpa, ela é muito forte na nossa sociedade. E a culpa, ela não é nem um sentimento, o conceito de culpa não é nem algo relacionado a sentimento, a psicologia. Uma outra pergunta aqui interessante, né? Já que ele está no campo da teologia, eu quero sair do campo da teologia. O pecado, na perspectiva teológica, são os erros que dizem respeito ao descumprimento dos mandamentos bíblicos, no caso do cristianismo, neotestamentários, os mandamentos de Jesus. Só que, por exemplo, a questão da infidelidade conjugal, trabalhada em Mateus 5, 31 e 32, ou, por exemplo, se eu não me engano, Mateus capítulo 19, 1 aos Coríntios, capítulo 7, a questão da infidelidade conjugal, tratada em Hebreus também, fora do contexto cristão, no contexto material, ela é um erro? Veja que eu não falei pecado, porque isso é muito específico da construção do que vem da herança até romana e cristã. A questão vai se tornar-se material e moral porque as culpas que são referentes ao pecado, como ele mesmo colocou, são as privações das ações do corpo. Então, por exemplo, no cristianismo luterano pode tomar uma cervejinha. No cristianismo protestante, evangélico, brasileiro, seja ele reformado ou pentecostal, que é o que temos hoje no universo predominante, neopentecostalismo, não pode tomar cerveja, por exemplo, bebida alcoólica, nem com moderação. Vide, há tempo atrás fumava-se cachimbo, muitos cristãos tinham lá o cachimbo, tinha um rolo de fumo há um século atrás, agora não pode nem mais fumar o cigarro. Mas essas questões não são prejudiciais à matéria. O álcool, de fato, do ponto de vista fisiológico, não causa prejuízos às células do corpo, assim como a nicotina não pode causar uma dependência como o próprio álcool. Vide aí os alcoólicos anônimos. Então eu quero
entender essa diferença que há. Veja, não estou fazendo uma apologese do cristianismo, não. Estamos refletindo de maneira profunda, porque fica simples eu atribuir tudo aquilo que disse ser errado ao cristianismo, como, por exemplo, o relacionamento sexual fora do casamento. Para o cristianismo, isso é pecado. Isso é um fato. Mas eu acredito que o ateu, ou o não cristão, ou o agnóstico, quando ele está falando dessas relações, ele não está levando para o lado de uma poligamia extrema, mas ele fala de relações consensuais dentro de uma certa visão ética e moral. Só que isso é estranho, porque isso, ainda assim, estão sendo refletidas sobre bases que parecem ser cristãs. Então, o cara, seja ele quem for, ou a mulher, seja ela quem for, dentro do quesito de materialidade, apenas do ceder ao seu desejo, não haveria nenhum erro, ainda que fazendo dano à própria matéria, de entregar-se a qualquer tipo de entorpecente ou a outros tipos de relacionamentos sexuais não monogâmicos. A monogamia em si não precisaria ser um pilar, por exemplo, de qualquer moralidade ou ética. Haja vista que quem nos impôs isso no Ocidente foi a religião. Mas eu estou perguntando, eu não estou afirmando, isso são perguntas que eu estou fazendo. São perguntas interessantes. Quem puder me responder de maneira objetiva nos comentários, eu ficarei muito grato. Vamos continuar aqui então. Culpa é um conceito do direito que foi para a teologia, e da teologia, de alguma maneira, ele chegou na psicologia. Quando você, digamos assim, você concorda que o cristão é um ser culpado, que ele se sente culpado? Isso é a base do cristianismo, né? Sim. A culpa original é a culpa lá do pecado original. Se sentem na culpa desde Adão e Eva, de certa forma. Exatamente. E essa culpa leva ele a fazer de tudo para obter a misericórdia e a salvação, né? Então ele tem que ter fé, uma fé inquestionável, uma fé absoluta. Você é meio se ele católico, duvidar, né? ele vai estar se condenando ao inferno. Você acha que isso, do ponto de vista lógico, faz sentido? Não. Como que não tem inferno, né? Não tem um mundo espiritual, né? Para o materialista não tem. Mas vamos falar da culpa, que eu acho que é bastante interessante. Culpa é um conceito do direito romano. Então imagina assim, eu sou um nobre e você é outro nobre. Eu te empresto uma armadura ou um cavalo. Quando você vai me devolver, eu estou te emprestando um bem que me pertence. E quando você me devolve esse bem, você tem que me devolver ele sem dano. Se você quebrar a armadura, rachar a armadura, se o cavalo tiver com um dente quebrado, uma pata quebrada, você causou um dano num bem que não te pertence. E aí, você está culpado no sentido de que você me deve algo. Então você precisa reparar esse dano. Ou você me devolve o bem de forma íntegra, como você pegou esse bem, ou você repara o dano e me ressarce de alguma maneira. Ou você me dá uma nova armadura, se não for possível consertar, ou você me dá um novo cavalo, se o cavalo morreu ou quebrou de uma maneira assim, ele não se cura. Mas você tem que ressarcir o dano. Certo, a que ponto você quer chegar? O Santo Agostinho, ele pega essa linguagem do direito e leva para a teologia. Quem criou o mundo? A natureza. Quem criou? Deus. A natureza é um bem que pertence a Deus, porque ele é o Criador. Nós somos uma alma, e o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo é um bem que pertence a Deus. Então quando a gente peca, a gente está causando um dano num bem que não nos pertence. A gente está causando um bem que pertence a Deus. Então você tem que reparar esse dano. Só que não tem como você reparar o dano do pecado original. Aí veio Jesus, Deus é misericordioso, mandou Jesus, e aí Jesus reparou esse dano. Então você não pode pecar mais, porque o dano já foi reparado. Que interessante. E se você pecar, você tá causando mais dano, e você não tem como ressarcir esse dano para Deus. Né? Porque o que você pode dever para Deus? Tem como dever algo para Deus, que é um ser absoluto. Só um adendo aqui. Isso é a origem, né, do pensamento agostiniano, que vai dar origem mais à frente ainda ao pensamento reformado. Entretanto, estes conceitos que ele está trabalhando aqui, que fazem parte da história da teologia, são contra a própria escritura. Porque muito depois disso, Agostinho já foi refutado. Ninguém no cristianismo real, trabalha com isso aqui, tá bom? Pesa muito mais do que está nas epístolas joaninas. Eu sei que ele é filósofo, ele não tem obrigação de conhecer a Bíblia, né? Mas como ele está falando de teologia, eu sou teólogo, é a minha área. Então isso não é muito levado assim
Porque você tem vertentes textuais que descaracterizam essa narrativa teológica de Agostinho. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, quem fala que não tem pecado é mentiroso. Então as epístolas joaninas vão na contramão do que essa teologia que foi engendrada por Agostinho, tá bom? Que estava muito mais baseado no maniqueísmo dele e na leitura de um paulinismo, né? Das epístolas paulinas apenas, e não levando em consideração todo o universo dos escritos bíblicos, tá bom? Aliás, muitas teologias são feitas assim, tá? E lembre-se, antes do século V, o cristianismo era uma coisa. Depois do século V, depois de Agostinho, o cristianismo se torna outra coisa totalmente diferente. Nós temos que olhar o cristianismo do ponto de vista até teológico, antes e depois de Agostinho, tá bom? Então vamos lá então. Então você não pode pecar. Então, de certa forma, o cristão, é que a maioria não pensa nisso, né? Mas o cara que realmente é um intelectual cristão, ele tem um peso muito grande nas costas, de certa forma. Eu imagino que sim. Eu tenho pra mim... Porque a maioria, cara, assim, das pessoas, e não condenando a religião em si, existem pessoas que eu conheço, assim, que são cristãs, que são incríveis, né, cara? Só que, assim, eu falo no sentido do próprio peso, mas 95%, 98% eu diria que não pensa nesses assuntos, né? Simplesmente, isso, o último convidado que veio aqui falou, que, basicamente, as pessoas falam que são cristãs, mas, na verdade, só, cometi um pecado, desculpa a Deus. Quer dizer, não tem as suas práticas, né? É contrário à natureza do cristianismo. Mas porque é isso. Esse cristianismo dito intelectual, que ainda persiste, eu vou falar bem sincero, essa tara de Agostinho, que é o início da reforma, ninguém vive isso. As pessoas se apegam mais ao enraizamento do texto. Então, Tiago fala que ninguém é perfeito, que ninguém chegará em vida à estatura de varão perfeito. Então você tem textos em Hebreus que descaracterizam esse cristianismo dito intelectual, que não é de verdade. Ninguém vive isso, Cauê, porque isso não é prática da teologia do dia a dia. Isso são coisas que estão na história da teologia, que foi pensado no século V, século VI, que ainda estava ali nos idos do século XVI na Reforma, e que com o tempo as pessoas foram vendo que isso é mera aporia, que isso é calvinismo de fato. Então me parece, né, que o Fábio Rodrigues está pintando mais uma visão agostiniana, beirando a questão calvinista. E a massa não vive isso. Essa é verdade. Não vive isso porque o texto desrecomenda isso totalmente. O texto não vai para esse lado. Tanto que até mesmo aqui no YouTube, quando as pessoas vão fazer a maioria das críticas, sempre serão epístolas paulinas, porque é o cristianismo em voga. Mas quando você vai para outras epístolas, meu amigo, você tem que dar um refino maior no ateísmo, porque não rola. Entendeu? Todos pecaram. Pronto. Tá resolvido. Todo mundo é pecador. Você vai pecar, você vai lá e pede perdão. Esse cristianismo que o reformado reclama, que se você errar, você pede perdão, é o cristianismo das epístolas joaninas, da primeira epístola de João, da segunda epístola de João. Triste realidade, né? Mas eu tenho que falar como teólogo, né? Lembrando, não estou fazendo apologética do cristianismo. Cada Deus que se defenda. Javé que se vire. Só estou dizendo que há um erro no argumento aqui, tá bom? E é claro que ninguém é obrigado a conhecer Bíblia como eu conheço, por exemplo. Eu sou como teólogo, como leitor, ninguém é obrigado. Mas não é para fazer malabarismo também, né? Não pode ter malabarismo de nenhum lado. É atentar contra a natureza humana ser cristão. Porque é você negar as manifestações do seu corpo mais naturais. Então, o cristão ele vive esse dilema da culpa, né? Então ele não pode pecar, só que tudo leva ele ao pecado. E quando ele peca, ele precisa da redenção. Ele precisa ressarcir o dano que ele causou no bem que pertence a Deus. Isso é fato. E é impossível você ser cristão o tempo todo. Isso é fato de pecou, busca o arrependimento, busca a redenção. Isso sim. Isso está dentro do princípio cristão. Não sob essa ótica agostiniana, que eu estou numa eterna culpa, eu vou morrer, eu sou pecador. Não. Pecou, você errou. E é exatamente, você vê que os dois estão falando a mesma coisa,
Só que o engendramento do filósofo Fázio Rodrigues, do pensamento que vem em Agostinho, não é isso. Mas você pecou, pede perdão. É simples assim. Essa é a facilidade das epístolas joaninas. Se pecar, você tem o dito advogado. É isso que tá lá, ué. Vai fazer o quê? Ah, mas Paulo fala outra coisa. Pior que fala mesmo. Paulo fala outra coisa. Agostinho fala outra coisa. Fala outra coisa. Bem-vindo ao cristianismo. Cada um fala uma coisa. Exatamente isso aí. A teologia sistemática tenta harmonizar essas coisas, né? Ah, mas então Paulo contradiz também Tiago. Sim, bem-vindo ao cristianismo. Paulo contradiz Tiago. Cristianismo é isso. Ah, mas então tem uma fala de Paulo que se desarmoniza também com a fala de Jesus. Bem-vindo ao cristianismo. É isso. Aí a teologia sistemática vai lá e tenta harmonizar, faz aquele malabares, ajeita, puxa pra cá, estica, coloca, te entrega um pacote bonito. Entendeu? Aí você depende dos argumentos e explicações para falar acerca das contradições de maneira a harmonizá-las. Mas se você lê ipsis litis cru, você vê, opa, calma, isso aqui é contrário a isso aqui. Aí vem um teólogo que vai dizer, não. Não, tá tudo harmonizado. Eu não serei esse teólogo, né? Eu vou falar para você sempre a verdade. Eu não vou entrar nessa furada de ficar enganando os outros, não. O protestantismo, ele meio que desvia um pouco, isso é mais um catolicismo, né? Mas o protestantismo ele consegue desviar um pouco disso, na medida em que a fé é suficiente. Sim. Então você precisa ter muita fé. Eu acho que isso faz menos sentido ainda. Exatamente. Mas é que assim, você pode ser um cristão que tem consciência de como o cristianismo se tornou uma religião hegemônica, a religião oficial, digamos assim, do Ocidente, né, do mundo ocidental. E você entendendo esses processos, você sente menos culpa. Você entendendo que o cristianismo foi um produto histórico. Você pode até ter a crença em Deus, que Jesus vai voltar, vai trazer salvação e tudo mais, mas você fica mais tranquilo porque você sabe que o importante é fazer o bem, o importante é ser generoso, o importante é tratar bem as pessoas, é respeitar as liberdades dos outros. Mas se você entra nessa neurose de você não conseguir lidar com a sua culpa e não conseguir entender o seu corpo como algo natural, você sofre, né? E não é à toa que a gente vê, por exemplo, padres que sofrem de depressão, padres que sofrem de diversos transtornos psíquicos. Como isso é possível? E para o cristianismo, alma é uma coisa e corpo é outra. Eu acho que padre sofre porque não transa. Tô sendo bem sincero. Parte dos problemas que muitos clérigos aí católicos têm é que sexo. Sexo, meu amigo. Puramente fazer sexo. Tem gente que... Isso não é a solução. Tem gente que faz e tem os mesmos problemas. Tem gente que tá transando com depressão e tendo um monte de problema, outros problemas de saúde e toma remédio pra isso, pra aquilo, outro. Então, não tô dizendo que sexo é a solução. Tô dizendo que dentro do contexto católico, se o pessoal transasse, eu acho que seria mais feliz e menos propenso à incidência desses problemas. Entendeu? Por isso que é tão difícil aceitar essa cosmologia. Porque o que é a virtude no cristianismo? É quando a alma tem domínio sobre o corpo. E o que é o vício? É quando o corpo tem domínio sobre a alma. Então, você praticar a virtude é você agir apenas de maneira racional de acordo com os princípios da doutrina cristã. As pessoas não conseguem fazer isso. O cristão dificilmente ele consegue praticar as virtudes da caridade, da obediência e da... Tem mais uma agora, não tô lembrado qual que é. Mas são 3 virtudes teologais, né? Caridade, obediência, tem mais uma. Não, a fé, a esperança e o amor. No caso, amor, caridade, fé e esperança. Eu não concordo muito com isso, não. Porque as pessoas fazem caridade, as pessoas são esperançosas no quesito religioso, as pessoas são muito crentes. Boa parte tem muita fé. Eu acho que, não sei, de repente a gente tá falando que as pessoas não conseguem praticar, as pessoas do universo dele, né? As pessoas que ele conheceu. Se é válido ou não é outra história. É válida a caridade? É válida essa esperança de... A fé é válida? É outra história. Mas que as pessoas não conseguem praticar, eu acho que é meio estranho isso. Eu conheço pessoas espíritas até, que o espiritismo no Brasil tem um quê de cristianismo, extremamente caridosas, extremamente... que tem uma crença na reencarnação deles. Né? Então, assim, eu
não sei, eu não sei. Eu acho que ele tá falando de alguma coisa que tá mais próximo da experiência pessoal dele com o cristianismo ou com cristãos do que do universo cristão como um todo em si. Mas é uma crítica válida. A crítica que ele tá fazendo de qualquer forma é válida. Tudo bem. Agora eu não lembro. Acho que é a fé mesmo. Eu não lembro. Mas é muito difícil, né? E aí você observando como é possível que a pessoa que estuda as escrituras sagradas piamente, ela tem uma fé extremamente consolidada. Por que o corpo e a alma dela entram em conflito tão facilmente assim? Ah, é só ação do diabo? É ação do inimigo? É influências da sociedade? Se as coisas se dessem desse jeito mesmo, houvesse um mundo espiritual e um mundo material e eles fossem coisas distintas, o cristão ia facilmente ter a capacidade de ser cristão. Ele não entraria nesse conflito tão facilmente. Então imagina uma pessoa que é homossexual e que desde pequena ela frequenta uma igreja, aí já mais... Eu imaginei que ele iria nesse exemplo agora. Mas eu não sei, rapaz. Esse argumento não tá me convencendo, rapaz. Porque você tem o alcoolismo, o tabagismo, você tem tantas outras coisas, rapaz, que você talvez não faria, não porque você é cristão. Você entendeu? E que você não faria. Tipo, ser avarento com a própria mãe, se você teve uma boa mãe, um bom pai, né? Você não seria avarento com a sua mãe ou seu pai, ou se você tem uma família estruturada, que não depende de religião, uma família sólida, você não seria avarento com a sua família, porque eles não seriam avarentos com você. E aí o fato de você não ser avarento tem alguma coisa a ver com o cristianismo? O fato do cristianismo ter se apropriado das virtudes que vem desde o Egito, as questões do exercício das virtudes, né? Já estava nos textos védicos, já estava no Egito, já estava no zoroastrismo, passa pelo judaísmo, vai para o cristianismo, que são questões que, na minha opinião, são mais inerentes à condição humana do homem ter um modelo ideal de boas práticas e que esse modelo foi parar na religião. Porque é o que eu falo, tem várias coisas envolvidas que vão além disso. Então, agora, isso que ele vai falar, que eu já sabia que ele ia para esse lado aí, da homossexualidade, da orientação sexual da pessoa, realmente o ambiente religioso é restritivo, combativo, cerceativo, punitivo, né? Agressivo. Eu concordo com o que ele vai expressar aí, provavelmente. Porém, não se resume a isso, né? Esse é um problema indigesto para o cristianismo, seja católico ou protestante. Tem dificuldade de digerir e de resolver, não querem resolver. Mas, levando para outras questões, não é bem assim. Você não vai fazer porque vai fazer mal para você. No caso lá da sua esposa ou do seu marido, você não vai fazer porque, independente de religião, você entende que há uma questão ética e moral de compromisso de fidelidade que você assumiu. Então você não vai ceder a determinados prazeres porque você, por exemplo, a diabetes e o seu desejo de comer açúcar, por exemplo, não é uma questão religiosa, né? Então, não sei. Então você faria esse ato de virtude da privação do açúcar? Então é meio complicado isso, mas vamos lá. Caso dos evangélicos, né? Mas na Igreja Católica, acho que hoje, depois do Papa Francisco, ela passou a tolerar a homossexualidade, mas existem igrejas que, assim, o cara fala na internet abertamente que, assim, se você é gay, você não pode ter relação com a pessoa do mesmo sexo. Você tem que se conter. Você tem que... você não pode deixar que essa manifestação do seu corpo ela ocorra. É você condenar uma pessoa a ser infeliz a vida inteira. Concorda? Mas se é de fato que a pessoa acredita, entende? Mas ela vai entrar em conflito. Vai sofrer, uma hora ela vai ceder ao desejo. Gera sofrimento, né? Uma hora ela vai ceder ao desejo. Verdade. E esse pecado pode acarretar diversos problemas, transtornos. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu, por favor, que você se inscreva excelente nesse canal. Sou inscrito. Muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdo de valor como esse. Então agradeço de coração e até o próximo vídeo. Muito bom o vídeo, muito bom o corte, ó.
Achei sensacional a argumentação do doutor, do filósofo. Muito bom vídeo, sensacional. Achei muito válidas as argumentações do filósofo Fábio Rodrigues, excelente. Não concordo com todas, me pareceu um pouco meio genérico em alguns momentos, mas são válidas. Com certeza absoluta nos conduzem a uma reflexão mais profunda. Só que eu tenho falado com os amigos ateus, hein? Eu tenho falado com os ateus aí e muita gente tem concordado comigo. Tem uns argumentos aí que não vai fazer mais gente virar crente do que levar pro ateísmo, hein? Muita gente tá virando crente todo santo dia, mas porque os argumentos não estão bons. Eu não tô aqui do lado de ninguém, nem dos ateus, nem de cristão, eu não tô do lado nenhum. Eu sou a favor da liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de não crença. Acredito 100% aí na ética libertária, na liberdade de expressão total. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser ateu, cristão, você não é obrigado a ser nada. Você não é obrigado a seguir ninguém. E o ateísmo estava vindo aí numa crescente no Brasil, né? De acordo com pesquisas, inclusive entre jovens. E recuou expressivamente. Eu acho que o recuo que tem acontecido é porque os argumentos não são bons. Porque os argumentos não estão muito firmes. Tá a crítica a trechos da Bíblia só. A teologia, por exemplo, agustiniana, que não conversa mais, não dialoga mais com o cristianismo. A verdade é essa. Do dia a dia. Né? É o que eu falei, a pessoa pega lá, não, mas o texto aqui de João está dizendo que é isso que eu tenho que fazer. Está dizendo que se eu disser que eu não tenho pecado, que eu sou mentiroso, e que se eu pecar, eu posso pedir perdão a hora que eu quiser, e eu tenho um advogado. Ou seja, um argumento simples, que qualquer cristão pode usar, abrindo páginas da Epístola de João. Então isso é interessante. Inclusive, por exemplo, igual a galera aí que estava falando do anticristo. Eu mesmo fiz vídeos aqui do anticristo, e eu falei, olha, mas no texto bíblico, não tem isso não, tá? No texto bíblico fala de anticristos, da época do escritor, e ele fala, saíram do meio de nós. Então essa construção teológica de que vai ser alguém, isso já está acabando, isso já passou. Toda a teologia, gente, tem data de vencimento. Então se o argumento ele não evolui junto com a religião, que cada dia mais é dinâmica, você está falando e não está entendendo que já está desconexo. E hoje as mudanças são rápidas, né? São assim, ó, meteóricas. De um ano para o outro já mudou tudo. E eu sei porque eu tô no meio, né? Tô ali na teologia, tô ali no dia a dia, então eu tô ligado nisso aí. Acho que a galera ateu deveria se ligar também, hein? Senão, meu amigo, vai ser complicado. Vai virar um evangelistão aqui, hein? Eu não acho que isso vai ser muito bom, não, né? Se a gente virar um evangelistão. Mas é o que tá caminhando para virar. E aí, meu amigo, não adianta não. Não teve Rússia comunista e por aí vai. E país católico como a Polônia. E país muçulmano como a maioria dos países árabes. Então, você vai viver no evangelistão. Provavelmente vai acontecer.